Fachada do STF. A imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio. Direto do plenário. Estamos de volta com Direto do Plenário. Tivemos antes ainda, Carlos na tarde Eduardo de Cunha, hoje, apresentador. a sessão jurisdicional, sessão de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos de volta agora, já indo ao plenário do STF, pois teremos agora a sessão solene de homenagem aos 100 anos de nascimento do ministro Jaci Falcão, do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Podemos nos sentar. A mesa em formato de U invertido agora tem novos componentes. À esquerda do ministro Toffoli está Rodrigo Maia, presidente da Câmara. À direita, vice-presidente Hamilton Mourão. E nessa segunda parte desta sessão plenária será na forma da tradição, na forma de uma sessão solene destinada a prestar homenagem à memória do senhor ministro Jaci Falcão, por ocasião do centenário de seu nascimento. Registramos a presença das seguintes autoridades. Quem fala é o ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Os ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje, de ontem e de sempre, ministro Francisco Rezec, ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, aniversariante na data de hoje, ministro Ilmar Galvão, o ministro Dias Toffoli olha Aires para a Brito. plateia à direita. Muito honradamente recebemos o vice-presidente da República, general Antônio Hamilton Martins Mourão. Sentado Também, à direita com de muita honra, Toffoli. o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, À a esquerda. pessoa de quem cumprimento a todos os parlamentares. Excelentíssimo senhor Procurador da República, doutor Augusto Aras, na pessoa À de esquerda quem de Rodrigo cumprimento os Maia. membros do Ministério Público. Membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, neste ato representando o presidente do direita Conselho do Federal da Ordem dos vice-presidente. Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados presentes. Excelentíssimo senhor presidente da República de sempre, no período de 1985 a 1990, mais o presidente da transição democrática, doutor José Sarney. Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Olha para a esquerda, Moura. na plateia. E, em nome do ministro do Superior Tribunal de Justiça e filho do homenageado, ministro Francisco Falcão, cumprimento todos os familiares do ministro Jaci Falcão e todos os ministros do Superior Tribunal de Justiça aqui presentes. Senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do CNJ aqui presentes. Senhor ministro de Estado, advogado-geral da União, ministro André Mendonça, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados públicos. Senhor ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, uma honra recebê-lo aqui nesta casa. Ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, doutor Jorge Oliveira, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Plateia nas Institucional, primeiras General filas, de Exército Augusto atrás da Heleno, tribuna, normalmente presidente ocupada do por Tribunal de advogados. Contas da União, ministro José Ao fundo do plenário, Múcio muitas pessoas Monteiro em pé. Filho, brigadeiro do ar Adriano Beraldo Andrade, neste ato representando o comandante da Aeronáutica Antônio Carlos Moretti Bermudes, senhor general de Exército Eduardo Vilas Boas, senhoras e senhores magistrados, muito bem-vindo, general Vilas Boas, uma alegria recebê-lo aqui, senhoras e senhores magistrados, senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores servidores, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria de fazer algum registro antes de dar sequência na solenidade.
Estamos celebrando hoje o centenário de nascimento do ministro Djaci Falcão. O saudoso ministro teria completado 100 anos Vista no geral do último dia plenário. 4 de agosto. Todas No as entanto, cadeiras em razão dos da ministros necessidade de estão ocupadas, compatibilidade de agendas dos familiares do com homenageado exceção e do do ministro tribunal, Celso de Mello. as celebrações estão sendo realizadas na data de hoje. Saúdo todos os seus familiares aqui presentes. Ministro Francisco Falcão Neto, do Superior Tribunal de Justiça, filho. Ana Paraguai, nora, esposa de Francisco Falcão Neto. Luciano Falcão, filho. Luciana Falcão, neta. Ricardo Salviano, marido de Luciana Falcão. Felipe Falcão, neto. Djaci Falcão, neto. Andréia D'Alessandro, esposa de Djaci Falcão Neto. Marcos Falcão Neto. Bernardo Falcão, neto. Francisco Falcão, bisneto. Sofia D'Alessandro, bisneto. E demais familiares. Adelino Tucunduva e senhora, Ferdinando Paraguai, Geraldo Shoa Neto, Luiz Henrique Leite e padre Antônio Mota. A homenagem ao ministro Djaci Falcão marca a retomada de uma valiosa tradição deste tribunal, que é a celebração dos centenários dos ministros que por aqui já passaram. Essa tradição teve início em 6 de novembro de 1975, quando foi realizada a sessão solene em homenagem ao ministro Eduardo Spínola. Desde então, o tribunal já homenageou os centenários Imagem aproximada de pessoas na ministros. plateia. A celebração de hoje marca o compromisso do tribunal com o resgate da memória Plateia de cheia. todos os ministros que já tiveram assento nesta casa, inclusive daqueles que, por razões diversas, não receberam ainda as justas homenagens deste tribunal por ocasião de seus centenários. Fala o ministro Serão Dias todos Toffoli. devidamente homenageados em solenidades a ser especialmente designadas para tanto. Esses grandes homens ajudaram a construir a história desta corte e, por consequência, a história de nossa República e de nosso país. Como afirma o historiador francês Jacques Le Goff, a memória na qual cresce a história procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Preservar e honrar a memória institucional do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros é reafirmar e fortalecer as bases republicanas e democráticas desta grande instituição. Ressalto que, após o encerramento desta sessão solene, será inaugurada a exposição Imagem aproximada da plateia. À direita, o ex-presidente Sarney. À nossa frente de quem está na audiência na entrada do tribunal, no salão de bustos que resgata fragmentos da bela trajetória da história de Djaci Falcão. Agradeço à família do ministro Djaci Falcão, que forneceu objetos pessoais do homenageado para compor a exposição. Agradeço também às seguintes instituições que disponibilizaram peças de seus acervos: Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, Memorial Djaci Falcão, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa, e Universidade Federal de Pernambuco. Para falar em nome da Corte, passo a palavra ao senhor ministro Luiz Fux, atual ocupante da cadeira que fora do ministro Djaci Falcão. Ministro Luiz Fux, com a palavra. Ministro Luiz Fux está sentado à direita da mesa em formato de invertido. Já houve o registro das autoridades presentes. Eu peço vênia para homenageá-los a todos na pessoa de Francisco Falcão, filho do ministro Djaci Falcão, um dileto amigo, e que justifica essa minha homenagem de hoje exatamente por um fato da vida comum. No verão de 2012, depois de uma homenagem à Ponte Miranda, em que eu participei, o ministro Rezec participou também no Recife. Olha para trás. O ministro trás. Falcão me levou para conhecer os pais. E ali estava a dona Carmita e o ministro Djaci Falcão numa cadeira de balanço.
Eu, então, disse, o próprio ministro Falcão disse à dona Carmita, mãe, o Fux está concorrendo a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Aí ela olhou no fundo dos meus olhos e disse, você não está concorrendo, você vai ocupar a cadeira que o meu marido ocupou. Então, esse momento de hoje é um momento, para mim, de muita emoção. E eu relembro que no dia da minha posse, quando eu estava na antessala, ouvindo o hino nacional, antes de ingressar ao recinto, me vieram as lembranças das melhores pessoas da minha vida, a começar pelo meu pai. E também me veio a memória de dona Carmita, um anjo de guarda absoluto naquele momento. Daí o meu desvanecimento e a minha honra de saudar o ministro Jaci Falcão exatamente no momento em que se comemora o seu centenário. Senhor presidente, ao inaugurar esta homenagem, eu gostaria de, nesta afortunada tarde, de congratular-me com Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, pela primorosa iniciativa de render homenagem ao centenário dos ministros do Supremo Tribunal de ontem, que passaram para a vida celestial. Uma merecida e imperativa homenagem àquele que timbrou a história do nosso país como um dos maiores expoentes da magistratura brasileira, pela sua vida e obra, reveladoras da sua retidão, do seu equilíbrio, da sua serenidade e lucidez no exercício do magistério e da magistratura, legando-nos o arquétipo para todos que honram e se sentem honrados de pertencer à Suprema Corte do nosso país. Há exatos 100 anos, a alvorada das intensas transformações políticas e sociais próprias do pós-guerra, nascia no município de Monteiro, na Paraíba, o mais pernambucano de todos os paraibanos. Embora originário do sertão paraibano, o ministro Jaci Falcão desenvolveu sua profícua vida acadêmica e profissional no estado de Pernambuco. Aos 19 anos, quem fala é o ministro Luiz Fux. Tradicional Escola de Direito do Recife, instituição que assistiu com plenitude à sua trajetória na área jurídico-institucional que se dedicou por toda a sua vida. Essa inclinação natural, associada à incondicional dedicação aos estudos, à esquerda do ministro Luiz Fux, os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Aos 25 anos, aprovado em primeiro lugar no disputado concurso público para o cargo. No início da carreira como juiz de direito, à semelhança do que todos nós na carreira passamos, desempenhou com maestria e sensibilidade a judicatura na longínqua comarca de Serrita, em Pernambuco. A sua dedicação ao apostolado da magistratura distingue-se por vários momentos, valendo destacar dois que eu pude colher da sua história. O primeiro ocorreu em 1949. Após o seu início na magistratura, Jaci Falcão, então juiz da comarca de Paulista, em Pernambuco, enfrentou seu primeiro hard case para além do direito. Decidir uma causa que pressupunha saber se a tuberculose poderia ser considerada uma doença profissional. O juiz Jaci Falcão inscreveu-se na biblioteca da Faculdade de Medicina para melhor se esclarecer sobre as doenças respiratórias, e bem como acompanhou perícias e pesquisas, colhendo elementos para a instrução e decisão da causa. Ao fim, logrou firmar a jurisprudência pioneira no Tribunal de Justiça de Pernambuco de que a tuberculose podia, sim, incluir-se entre as doenças causadas pelas condições agressivas do ambiente ou pela natureza do trabalho. E, com isso, logrou proteger os hipossuficientes que colheram a sua resposta judicial justa e devida, decorrente do seu conhecer de outros campos de estudo para exercer o seu ofício. O segundo momento marcante de Jaci Falcão como magistrado ocorreu nos idos de 1956. Proferiu uma sentença histórica em uma ação popular enfrentando, à luz da moralidade,
ato da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco que aprovaram uma resolução imoral que concedia verbas improcedentes para todos os deputados estaduais. Observando a patente ilegalidade, Jaci nulificou de forma incontestável referido ato, assentando que era garantia de todo cidadão brasileiro participar da vida pública nacional e ver consagrado o republicanismo, odiernamente concebido como a accountability que os governantes devem ao povo. Seguindo a sua trajetória na magistratura, Jaci Falcão, aos 37 anos de idade, ascendeu ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, do qual também foi presidente. Acadêmico de escola... Herdeiro de Jaci Falcão, na plateia, emociona-se. Iniciantes na carreira docente como professor assistente de Direito Civil. E, em face de seu notável saber jurídico, tornou-se, com o tempo, regente titular dessa cátedra, tanto na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, quanto na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco. Foi autor de diversas obras jurídicas, destacando responsabilidade civil, extensão da responsabilidade do preposto ao proponente, do mandado de segurança contra a decisão judicial, da igualdade perante a lei, do poder do juiz na direção do processo, o Poder Judiciário e sua conjuntura nacional... Vista geral do plenário, do Poder Judiciário. Com plateia cheia. Seguindo na sua trajetória... Tanto de frente para os ministros, quanto à esquerda e à direita. Para ocupar um cargo no Tribunal Federal de Recursos, por amor à sua terra, não queria se desprender de lá, nem da sua querida mãe, Dona Inês. Uma década mais tarde, o episódio se repetiu, mas com um desfecho diverso. Em dezembro de 1966, o então desembargador Jaci Falcão passava suas férias com a família em sua casa de praia e, no meio da noite, foi acordado por duas figuras inesperadas. O governador do Estado, acompanhado de um deputado da época. Sessão solene, centenário de nascimento do ministro de Jaci Falcão. Havia recebido um telegrama do presidente da República, Marechal Castelo Branco, com a seguinte mensagem: o obséquio de formular convite ao professor Jaci Falcão para assumir uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Jaci Falcão foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 2 de fevereiro de 67, pelo então presidente da República, Castelo Branco. Em seu discurso de posse, lavrado entre o amor à justiça e a humildade dos grandes homens, destacou: ao chegar ao Tribunal de Justiça, em princípios de 1957, vi acalentada a minha aspiração maior. Sentia-me sobejamente recompensado. A mim bastava. Chamado a integrar esta Corte Suprema, sem dúvida, honra inexcedível, como sertanejo acostumado à seca nordestina, me vi diante de uma colheita além das previsões. Saudou na ocasião Moreira Alves, o então Procurador-Geral da República, que, enaltecendo os predicados do órgão homenageado, assim se expressou: hoje atinge o ápice de longa carreira de magistrado, iniciada no interior de Pernambuco há mais de 30 anos, e, graças a essa carreira, está armado da experiência precisa para assumir, tranquilo, com aval do seu passado, o ápice do poder judiciário brasileiro. Nesta Suprema Corte, atuou com admirável dedicação por 22 anos. Foi, ao seu tempo, o mais jovem ministro do Supremo Tribunal Federal e seu mais novo presidente, precocidade que iluminou sua trajetória de dedicação à judicatura. A ele coube relatar casos emblemáticos que reclamavam independência jurídica, independência política, sensibilidade e conhecimento enciclopédico. No campo do aprofundamento jurídico, decidiu a inexistência de responsabilidade civil
por ato jurisdicional no recurso ordinário 70.121, e a reparação pelo direito comum em causas de falta grave do empregador no recurso ordinário 77.232. A sua sensibilidade humana plasmou-a no recurso ordinário 78.676, conferindo à época ao filho adulterino reconhecido a condição de herdeiro necessário, bem como decidiu em favor da legitimação dos filhos pelo subsequent matrimônio. Vista geral do plenário. Plateia cheia à frente, à direita e à esquerda dos ministros, que sentam-se na mesa em formato de U invertido. Sobre esse aspecto, surge o recurso manejado por Caio Prado Júnior contra a decisão da Justiça Quem fala é o ministro Luiz Fux. Que o condenaram ao cárcere por exortação subversiva, de forma firme e contundente, como era de sua personalidade. Jaci defendeu que aquele crime reclamava uma vontade consciente visando a um fato determinado, que faltava àquele crime a potencialidade causal, posto decorrente de uma mera conjectura. Mas não foi só isso que marcou o seu insulamento soberano no âmbito político. Roberto Rosas, aqui presente, em artigo do periódico Migalhas, destacou que, quando faleceu o presidente Juscelino Kubitschek, o governo da época recusava-se a dar as honras militares ao ex-presidente e até evitar a cerimônia fúnebre do velório. Jaci, então presidente do Supremo Tribunal Federal, compareceu soberbo ao velório e ao enterro, como retratam as fotografias históricas ao lado do caixão. Quando foram aposentados os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins, em 1969, o ministro Jaci Falcão foi o primeiro a visitá-los, ato considerado atentatório ao regime naquela época de repressão às liberdades públicas. Jaci teve uma vida profissional e humana digna de exaltação e de lembrança. Foi presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, revelando-se um administrador à frente do seu tempo, aprimorando a estrutura daquelas cortes com a incorporação de novas tecnologias dos serviços judiciais e o desenvolvimento de métodos modernos e funcionais de gestão na administração. Foi dele o primeiro passo efetivo no caminho da reforma do judiciário, ao formalizar a proposta de alteração do regimento interno da Corte, bem como o aperfeiçoamento do processo eleitoral, adequado ao regime democrático, regulamentando as eleições de 1972. Quem fala é o ministro Luiz Fux. Recebeu as mais significativas condecorações. Sessão solene pelo centenário de nascimento do ministro Jaci Falcão. Do mérito naval, do mérito militar, Gran Cruz da Ordem Infante Dom Henrique de Portugal e colar do mérito judiciário Pontes de Miranda, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo prédio ostenta o seu nobre nome. Em suma, o magistrado Jaci Falcão era portador das maiores virtudes, a saber, formação moral imbatível, independência, cultura e devoção aos deveres do cargo. Como afirmou Calamandrei, a magistratura é como a vida. Tem início, tem meio e tem fim. O ministro Jaci Falcão aposentou-se em 8 de março de 1989, saudado por discursos memoráveis. Rodrigues Alckmin, assim se expressou, jurista que conquistou as mais altas posições pelo talento, dedicação e pelo mérito pessoal. Pavimentou nos 44 anos de vida dedicados à magistratura, a metade dos quais, neste excelso pretório, a imagem indelével de um juiz exemplar, cônscio da responsabilidade de julgar,
com resolutividade e sem tardança, um verdadeiro exemplo de hombridade, senso crítico, honradez, fidalguia e de competência. O ministro Rezec, que hoje nos dá a honra da presença... Olha para trás onde está o ministro. Como era trabalhar ao lado de Jaci. Disse o ministro Francisco Rezec, à época, eu sempre lembro isso, considerado o senhor das ideias e das Novamente palavras. olha para o colega e sorri. Custa-nos deixar de encontrá-lo agora, às tardes próprias, no assento de onde presidiu a segunda turma. Era alentador trabalhar sob sua direção segura, acompanhar suas análises minuciosas, porém nunca prolixas, ceder à injunção ponderada de quem sempre dominou o direito, mas nunca pretendeu impor a própria ótica. O nosso estimado e sempre lembrado nas nossas À esquerda, as ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber e o ministro Gilmar Mendes. Exercia o cargo de Procurador-Geral da República. O ministro Moreira Alves fora Procurador-Geral quando iniciou sua carreira no Supremo o ministro Jaci Falcão. Ao centro, Procurador Augusto Aras, pertence à época da aposentadoria, exercia Rodrigo também, Maia, agora já mais tarde, o cargo de Procurador-Geral. Ministro Dias Toffoli, vice-presidente Hamilton Mourão. São décadas assinaladas pela dedicação total à vocação da magistratura. A ela entregou Jaci Falcão, sem reservas e sem limites, uma rara constelação de virtudes típicas do exemplar juiz de carreira. Pela OAB, ao final, pontuou o representante do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, o saudoso advogado José Carlos Vilela. São inúmeros acordos do ministro Jaci Falcão que, provendo recursos interpostos julgados do Colégio Superior Tribunal Militar, ora negam caráter delituoso a um singelo debate acadêmico sobre o marxismo e socialismo, ora absolvem um acusado de propaganda subversiva em virtude de simples entrevista à imprensa, ora exculpam um estudante antes condenado por mera participação no Congresso de Ibiúna, em que se cuidou do restabelecimento e da legalização da UNE, União Nacional dos Estudantes. Não por acaso, sua história profissional reluz, ganhando a forma de uma miríade de resultados exitosos. A sua atuação, a princípio como juiz, em sequência como desembargador e, por fim, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ecoa com uma límpida demonstração de ética, urbanidade, dedicação, transparência e imparcialidade. Dotado de uma inteligência ímpar, fruto de uma formação jurídica plena e de uma vocação inata, deixou um legado de ensinamentos registrados em suas decisões e votos, reconhecidos pela consistência e pela clareza de pensamento. Nas obras em sua homenagem, algumas passagens merecem ser relembradas. O ministro José Delgado referiu-se a Jaci Falcão como uma instituição do povo brasileiro. Abelardo Jurema, político paraibano e ex-ministro da Justiça, lavrou sob sua pena a seguinte mensagem: nas horas de dificuldades, os povos têm que se voltar para seus grandes magistrados, seus grandes intelectuais. Jaci Falcão é um desses homens, culto, intocável na sua moral, representando toda a nação brasileira em seus anseios maiores. Seguindo a lógica da finitude da vida, em 26 de janeiro de 2012, aquela cadeira de balanço que eu conheci parou de balançar. Partira o ministro Jaci Falcão aos 92 anos, deixando-nos como legado aquilo que fora uma feliz passagem do ex-presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Você não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para permitir que o mundo viva mais amplamente, com uma visão melhor, com melhor espírito de esperança e de realização.
Senhoras e senhores, movido por essa justificada e intensa emoção, hoje homenageio o ministro Jaci Falcão pela generosa indicação do meu amigo e ministro Francisco Falcão, companheiro de ofício no Superior Tribunal de Justiça, onde ele exerceu com altivez a presidência daquela corte. Querido amigo Falcão, disse na máxima da vida que quando se desprendem das árvores, os frutos delas... Francisco Falcão, na plateia, tem olhos marejados. Isso, o nosso ofício com a nossa amizade. Senhoras e senhores familiares aqui nominados pelo presidente, Dona Carmita, na finitude da vida, e onde quer que se encontre, saiba que eu a considero um anjo de guarda inesquecível. Senhores familiares, também aqui nominados, destacando seus filhos, Francisco Cândido de Melo Falcão Neto, Maria da Conceição Falcão e Luciano Falcão, em nome desta corte eu manifesto, conquanto cidadão brasileiro, um sentimento expressivo de gratidão póstuma ao ministro Jaci Falcão pelos relevantes serviços prestados à nação. A mais extensa oração que se pudesse fazer para saudar a vida e a obra do saudoso ministro Jaci Falcão não seria suficiente para agradecer à altura as contribuições deste ilustre jurista ao Poder Judiciário e à sociedade brasileira. Como bem disse o notável paraibano, romancista, poeta e professor brasileiro Ariano Suassuna, a tarefa de viver é dura, mas ela é muito fascinante. E foi exatamente com fascínio na vida, presente desde a mais tenra infância, na pequena cidade paraibana de Alagoa do Monteiro, que o ministro Jaci Falcão trilhou os seus caminhos e marcou os seus passos. Eu encerro essa saudação com a passagem do filósofo Huberto Roden, denominada Um Grande Homem, que, para mim, retrata, e para todos nós da Corte, o saudoso e querido ministro Jaci Falcão. O grande homem é silenciosamente bom. É genial, mas não exibe gênio. É poderoso, mas não ostenta poder. Socorre a todos. Carrega fardos pesados com leveza e sem gemido. Domina, mas sem insolência. É humilde, mas sem servilismo. Fala como agora, a grande distância, mas sem gritar. Ama sem se oferecer. Faz bem a todos antes que se perceba. E entra no coração humano sem saber como. É então como o sol, assaz poderoso para sustentar um sistema planetário e assaz delicado para beijar uma pétala de rosa. Assim é e assim age o homem verdadeiramente grande, porque é instrumento nas mãos de Deus, desse Deus de infinita potência e de supremo amor, desse Deus cuja força governa a imensidade do cosmos e cuja paciência tolera as fraquezas do homem. Enfim, Jaci Falcão, o grande homem, é mais do que ninguém, imagem e semelhança de Deus. Obrigado. Ministro Ricardo Lewandowski cumprimenta com um aperto de mão o colega Fux ao lado, assim como o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Fux levanta-se e agradece às pessoas que o aplaudem. Ministro Luiz Fux, a qualidade... Filho do ministro Jaci Falcão, na plateia, da saudação de Vossa tem Excelência, olhos cheios de água. Não só o homenageado e a sua família, honra esta própria corte. Quem fala é o ministro Dias Toffoli. Do nosso país. Muito obrigado. Agora, para falar em nome do Ministério Público da União, concedo a palavra à Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O Procurador-Geral está sentado ao centro da mesa, ao lado do presidente da Câmara,
Rodrigo Maia. Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, general Antônio Hamilton Martins Mourão, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, excelentíssimo senhor membro honorário do Conselho Federal, Marcos Vinícius Furtado Coelho, excelentíssimo senhor presidente da República no período de 1985 a 1990, presidente José Sarney, excelentíssima senhora vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, excelentíssimo senhor ministro Corregedor Nacional Humberto Martins, excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro Filho, excelentíssimo senhor ministro, advogado-geral da União, ministro André Mendonça, excelentíssimos senhores ministros de hoje e de sempre aqui presente no Supremo Tribunal Federal, a quem por primeiro cumprimento por ser o aniversariante do dia e o pai fundador do Ministério Público de 1988, o nosso querido patrono, ministro José Paulo Sepúlveda Pertence. Também cumprimento o ministro Ilmar Galvão, nosso conterrâneo da Bahia, o ministro Francisco Rezec, o ministro Aires Brito, a ministra Isabel Galotti, nossa conterrânea da Bahia também. Cumprimento a todos os senhores ministros, aos membros da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, cumprimento a todas as autoridades civis e militares aqui presentes e representadas e, finalmente, cumprimento a família do homenageado, aqui nominada por 3 gerações. O meu afetuoso abraço nesta noite da justa homenagem, que também parabenizo Sua Excelência o ministro Dias Toffoli pela lembrança de registrar este memorável momento para a Suprema Corte Brasileira, para a magistratura brasileira e para o jurisdicionado, que é o povo brasileiro, que confia nessa corte, que faz justiça todos os dias e busca o melhor para que a nação exerça o seu grande papel de conciliação nacional como mediadora, o Poder Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, ante os demais poderes da República. Ministro Falcão, receba de logo o meu fraterno abraço. E o faço cumprimentando Vossa Excelência, os irmãos de Vossa Excelência, a Dona Carmita, os seus filhos presentes, netos e sobrinhos presentes. Olha para a direita, onde está o ministro Falcão, um momento em que posso que tem olhos representar repletos de o lágrimas brasileiro nesta cadeira, sucedendo aqui, embora com um lapso de tempo significativo, o grande mestre, ministro Sepúlveda Pertence, aqui ao lado de todos nós. Aponta para a esquerda. É assim que me dirijo a para todos a direita, nesse instante, onde está o ministro Sepúlveda Pertence. Uma breve passagem latina de significado relevante de Hipócrates, do qual o eminente ministro Dejaci Falcão era um admirador, pelas visitas que fazia à biblioteca da Faculdade de Medicina, como aqui registra o ministro Fux. Vita brevis ars longa. A vida é breve, a arte é longa. Este aforisma latino atribuído ao pensador e médico Hipócrates faz-me e fez-me refletir sobre quanto a nossa curta passagem pode tornar-se, se não mais duradoura, porém memorável. O saudoso ministro de Jaci Alves Falcão celebraria hoje uma vida bem vivida com exatos 100 anos. Era agosto de 1919,
quando a dona Inês Alves Falcão e o senhor Francisco Cândido de Melo Falcão celebravam a chegada de seu novo rebento no município paraibano de Monteiro. O pai, natural de Pernambuco, era industrial e fazendeiro. A mãe, natural da Paraíba, também dera à luz, anos antes, a seu irmão mais velho, que mais adiante se tornara médico e senador pelo estado de Pernambuco. O menino cresceu no semiárido nordestino e, após cursar o primário em sua cidade natal, Dejaci mudou-se para a velha Recife de seu pai, onde cursou o secundário e bacharelou-se em Direito. Lá iniciou sua longa e promissora carreira jurídica. Em 1944, muito jovem, mas com a idade mínima permitida por lei, ingressou por concurso na magistratura e passou a atuar em comarcas do interior e de Recife. Foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 1957, o qual passou a presidir em 1961. Em 1965, veio a integrar o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, do qual foi também seu presidente. Em 67, passou a integrar essa Suprema Corte, tendo sido vice-presidente de 1973 a 1974, e depois seu presidente, no biênio de 75 a 77, quando teve por tarefa principal preparar a reforma judiciária e a do próprio Supremo. Concluído o biênio, passou a presidir a segunda turma, até a sua aposentadoria compulsória em 1989, quando voltou a advogar em Recife. Homem sereno e ativo, o ministro... Quem fala é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Da disciplina de Direito Civil, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, e titular da mesma disciplina na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Recife. Seus magistrais votos e acórdãos tornaram-se repertório de jurisprudência e doutrina, sendo reproduzidos nas principais revistas especializadas do país. Também publicou vários estudos, e o ministro Fux já declinou os títulos de obras imorredoras e que se tornaram Vista geral do plenário. Plateia cheia. Casado com Dona Maria do Carmo de Araújo Falcão, com quem teve 3 filhos, Francisco, Maria da Conceição e Luciano. Hoje tenho a honra de convívio com seu primogênito, o ministro, amigo Francisco Cândido de Melo Falcão Neto, do Superior Tribunal de Justiça, a quem estendo a minha admiração também. O procurador olha para a esquerda, onde está sentado o jovem jurista, que o filho de Dejaci Falcão, advogado ministro Dejaci Falcão. Tribunais superiores. Também tive a honra de trabalhar, e tenho a honra de trabalhar ainda, ao lado do ex-procurador-geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, também um ilustre parente da família Falcão, que se faz presente nesse momento, a quem tenho a oportunidade também de suceder nesta cadeira e cumprimentá-lo nesta oportunidade. O ministro Dejaci deixou-nos um legado, não apenas quanto à ciência jurídica nacional, mas também quanto ao seu exemplo de magistrado. Imagem aproximada de pessoas na plateia, familiares do ministro Dejaci Falcão. Da Justiça Eleitoral. E alçado às mais altas cortes da nação, o ministro Dejaci Falcão mantinha-se sereno e humilde, como deve ser para aqueles que adotam o sacerdócio da magistratura sentada ou da magistratura em pé. Humildade e serenidade sempre. Quando empossado nessa Suprema Corte, após profícua carreira jurídica das mais completas, afirmou que chegara ao Supremo Tribunal Federal qual um sertanejo acostumado à seca nordestina, como disse o ministro Fux, vendo-se diante de uma colheita além das previsões. Fomos pesquisar, ministro Fux, essa vida. O procurador-geral aponta para a direita, onde está sentado o ministro Luiz Fux. Era verdadeiramente modesto e trazia consigo
além do grande preparo, experiência e estudo, muita fé. Movido pelo espírito cristão, o ministro Dejaci deixou registrado, por ocasião de sua posse como presidente do TSE, a máxima que ele afirmava ter absorvido em sua vida: faze o que está em tuas mãos, e Deus ajudará a tua boa vontade. Assim, cumpriu com fé, alegria e profundo zelo todas as incumbências que lhe chegaram às mãos. O ministro Francisco Rezec, aqui presente, por ocasião da aposentadoria do ministro Dejaci, destacou seu caráter austero e firme, sereno, características de um bom juiz. À ocasião, o ministro Rezec também afirmou que o ministro Dejaci, em sua doutrina, baseava-se sempre na assertiva de que o direito sempre fora... Detalhe do ministro Rezec. Deveria persistir em ser a ciência do equilíbrio Olha, social. atento para o discurso Também defendia que o direito deveria estar serviço da democracia. Assim é que, em sessão plenária de 1971, época em que o voto popular estava na berlinda da vida pública nacional, o ministro Dejaci, à frente dos TSE, defendia a soberania popular por meio de eleições regulares. Fora também naqueles anos que o ministro Dejaci, no exercício das altas funções do cargo de ministro do Supremo Tribunal, defendia o direito como o mais importante instrumento social contra o arbítrio. Nesse sentido, ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e, ao fundo, o ministro Aires Brito, Rezec e Sepúlveda pertence. Nacional e desta Corte, e que fora condenado ao cárcere por suposta exortação ministro Francisco subversiva, Falcão, que aquele tipo penal reclamava dolo específico. Àquela época, era algo que estava além da ciência do direito, porque era algo que demandava também coragem cívica para defender os postulados da democracia, então posta em debate, em amplo debate nacional. Ao longo dos seus 44 anos de carreira, destacaram-se ainda a sua sensibilidade e compreensão humanas, que sobrepujava a aridez técnico-legal, visando garantir eficazmente direitos e valores de relevo social. Após galgar todos os degraus da magistratura estadual e federal, em seu discurso de aposentadoria, mostrou apreço pelo humanismo integral. Citou Jacques Maritain para explicar que seu empenho como magistrado sempre foi em busca da igualdade de proporção que realiza a justiça, tratando cada qual segundo o que lhe é devido e, antes de tudo, todo homem como homem. Foi um homem de uma extrema sensibilidade humanística, jamais perdeu o senso da humanidade de cada ser, de cada cidadão ou cidadã. Em 2012, recolheu-se aos braços do Pai, pleno de anos e de conquistas. Sempre orgulhoso de sua terra natal, a Paraíba, e de sua terra de formação intelectual e de início da carreira, o estado de Pernambuco, o ministro Dejaci figura hoje em nossa memória, após 100 anos do seu nascimento, como um magistrado, um nordestino sensível ao espírito de seu tempo, sem perder o senso de responsabilidade para com o futuro. Disse-ia, nas palavras de João Cabral de Melo Neto, que o ministro Dejaci Falcão era um homem espesso. E digo espesso, segundo o poeta, porque é mais espessa a vida que se luta cada dia, o dia que se adquire cada dia, como uma ave que vai cada segundo conquistando seu voo. Como nordestino, o ministro Dejaci Falcão, antes de tudo, era um forte, como dizia Euclides da Cunha na sua obra imorredora, Os Sertões. Por isso, reverencio a sua memória, os seus voos, o seu legado.
Mas eu quero fazer uma surpresa, ministro Francisco Falcão, ao senhor e à sua família. A primeira vez, como advogado recém-formado, que chego a esta casa pelos idos de 1981 como um advogado do interior da Bahia, lá do interior de Cachoeira, a heróica Cachoeira do 2 de julho. Olha para o ministro Francisco Falcão, à esquerda na plateia. De ter a primeira vitória como advogado e sair da corte como em festa. O ministro Falcão tem os olhos repletos de lágrimas. Tinha ganhado a acolhida da Suprema Corte. E daquela tribuna, não era bem aquela, era uma outra, mas já rememorando, assim, os nossos laços fraternos de amizade, que estão muito além e muito aquém da nossa própria amizade pessoal. O ministro Dejaci Falcão deu alegria a um jovem advogado recém-formado de sair da casa com uma vitória inexprimível, pelo simbolismo daquele momento único na vida de que fala Vossas Excelências nesta oportunidade. Diria os árabes, tudo está escrito, diriam, não é, os singaleses, serendipity. Este é o nosso bom acaso. O bom acaso de ter esta oportunidade, este momento, de na presença dos eminentes ministros de hoje e de sempre, de todos os presentes, autoridades civis e militares, o bom acaso de ter a Vossa Excelência e a sua família como amigos e ter começado a minha vida Francisco profissional, Falcão, já beirando 40 anos acena positivamente com a cabeça. Pelas mãos do ministro Dejaci Falcão. Quis Deus assim, e quando Deus quer assim, Deus volte, e é assim que eu agradeço muito esta oportunidade neste instante. Por isso, receba as minhas homenagens a Vossa Excelência, a sua família, aos amigos que aqui vêm a este momento memorável e que perpetuam a existência do saudoso ministro Dejaci Falcão. A cada lembrança, a cada fala novamente vivificada, enquanto as palavras e os feitos de Sua Excelência estiverem entre nós, reverberando o senso humanístico que o caracterizava, ele estará vivo eternamente entre nós, na história desta casa, na história da família Falcão, na história dos seus amigos. Muito obrigado pela atenção a todos. Vista geral do plenário, que encontra-se com as poltronas quase que totalmente ocupadas. Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Quem fala é o presidente Dias Toffoli. Afetuosa e carinhosa saudação própria da raiz nordestina que todos nós brasileiros tanto admiramos. Agora, para falar pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, concedo a palavra a outro nordestino, membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Excelentíssimo senhor ministro, presidente. O advogado está sentado ao centro, ministro Dias Toffoli, à direita do vice-presidente Hamilton Moura. Todos os magistrados das diversas instâncias do Judiciário presentes nesta solenidade. Excelentíssimas senhoras ministras, Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros de ontem, que são também de sempre do Supremo Tribunal Federal, aqui presentes, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, general Antônio Hamilton Martins Mourão, que honra essa solenidade com a sua presença, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, os cumprimentos especiais da Ordem dos Advogados do Brasil, a Vossa Excelência, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, saúdo os advogados militantes no Supremo Tribunal Federal, permito-me nas pessoas de dois colegas que militaram perante o homenageado, doutor Pedro Gordilho e doutor Nabor Bulhões, que se encontram nesta solenidade.
Excelentíssimo senhor presidente da República, presidente José Sarney, estadista da transição democrática, personagem relevante e central da história do Brasil. Excelentíssima senhora vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem saúdo os dignos ministros do Superior Tribunal de Justiça presentes nesta solenidade, excelentíssimo senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Zé Múcio Monteiro Filho, excelentíssimo senhor ministro, advogado-geral da União, ministro André Mendonça, e saúdo de forma especial o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça e filho do homenageado, ministro Francisco Falcão, e em sua pessoa cumprimento a dileta família do homenageado. E desde logo registro que Vossa Excelência desempenha na magistratura a melhor tradição. Olha para a esquerda, onde se encontra o ministro Falcão. Viva, portanto, a sua memória em sua pena e em sua judicatura. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil faz-se presente nesta sessão solene com o firme propósito de saudar a relevância institucional do Supremo Tribunal Federal para a estabilidade democrática em nosso país. Celebrar o centenário de nascimento do ministro Djaci Falcão é também prestar reverência à história dessa Suprema Corte e ao seu relevantíssimo papel na guarda da Constituição da República e da ordem democrática brasileira. A esta Corte cabe, em última instância, a defesa do primado do direito sobre o arbítrio, a garantia da dignidade humana sobre a barbárie, a salvaguarda da democracia contra o autoritarismo. É natural que suas decisões, servindo à justiça, contrariem interesses, oponham-se a preconceitos, repreendam sectarismos. Nenhuma instituição no Estado democrático está a salvo de críticas. A divergência, desde que seja saudável e respeitosa, é pressuposto da democracia, que falece com a proibição do dissenso. Mas o ódio, a disseminação de notícias falsas e de saídas fáceis que chegam a cogitar a extinção das instituições são terra fértil para o autoritarismo e a desigualdade. O Supremo Tribunal Federal foi alçado pelos representantes do povo na Constituinte à condição de guardião da Carta Democrática concebida após 21 anos de ditadura militar. A ele foi incumbida a tarefa de salvaguardar o pacto social ali firmado contra as afrontas circunstanciais que viessem a sofrer. O ataque ao Supremo Tribunal Federal agride as instituições brasileiras e a democracia, tão duramente conquistada em nosso país. Ameaçar a existência da instituição é um grave aceno para o autoritarismo e um forte sinal do desejo de quem não quer democracia. Pretender, de qualquer forma, reduzir ou esvaziar a Corte significa pôr em risco as garantias e direitos fundamentais historicamente conquistados pelos cidadãos brasileiros. Por isso, homenagear o ministro Djaci Falcão é, antes de mais nada, evidenciar a importância da instituição Supremo Tribunal Federal. Os grandes nomes de nossa história devem ser rememorados e celebrados, como farol para os dias presentes e vindouros. Esse, sem dúvida, é a hipótese do caso presente em relação imagem aproximada de familiares do ministro Djaci Falcão. Durante 44 anos, dedicou-se ao Poder Judiciário, galgando todos os degraus da magistratura em Pernambuco e atuando incansavelmente no mistério da realização da justiça. Oriundo do Nordeste, região de Rui Barbosa, Ponte de Miranda e Tobias Barreto, é coerente afirmar sobre o homenageado, tomando também, como fez o digno Procurador-Geral da República, as palavras de Euclides da Cunha, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ao tomar posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, o homenageado ministro Djaci Falcão ressaltou essa circunstância. Assim o disse. Chamado a integrar esta corte, detalhe do rosto, sem dúvida, honra inexcedível do ministro como sertanejo acostumado Francisco à Falcão. seca nordestina, me vi diante de uma colheita além das previsões. Com humildade e prudência, mas crente na majestade do direito
e com a devida firmeza procurarei executar o que a Corte decidir, em sua sobranceira sabedoria e no seu perene amor à justiça. E assim o fez, na sua abnegada devoção à magistratura e à democracia. Como juiz do Tribunal Superior Eleitoral, asseverava sua crença no exercício do direito de voto em eleições regulares, como realização imprescindível ao Estado de Direito, além de propiciar a correção de deficiências que maculam o processo eleitoral. Entendimento esse manifestado numa época em que o voto popular não tinha exatamente o melhor apreço. Certamente um homem à frente de seu tempo. Já ressaltadas várias de suas decisões, não Sessão solene, centenário de nascimento do ministro Jaci Falcão. Procurador-Geral da República, mas gostaria de destacar duas delas, dentre as outras que havia selecionado. Vista geral do plenário, com plateia cheia. Quando juiz da 11ª Vara em Recife, em 1956, antes da lei da ação popular, ele já consignava a possibilidade do controle do judiciário sobre o mérito de atos materialmente administrativos, oriundo de quaisquer dos poderes. Também coube ao ministro, como já dito, relatar o recurso de Caio Prado Júnior contra a decisão não unânime da Justiça Militar que o condenara ao cárcere por exortação subversiva. Esse gênero de crime, ensinava o relator, e agora em suas palavras, reclama uma vontade consciente, visando a um fato Quem fala o representante da OAB? No crime se falta a potencialidade causal, assim o disse. O crime não pode decorrer de uma conjectura. O cuidado e a preocupação constantes no correto dizer o direito foram marca dos anos em que o ministro de Jaci Falcão ocupou o assento neste Supremo Tribunal Federal. Seu trabalho sem trégua. Marcos Vinícius Furtado Coelho, Conselho Federal da OAB. Na arte de interpretar e aplicar o direito nos inspira a todos e nos conduz a render as justas homenagens a esse grande jurista. Foram décadas de dedicação total à vocação da judicatura, externando admiráveis virtudes como a humildade e a fraternidade, seja nos votos proferidos, seja na conduta cordial com seus pares. Em suas próprias palavras, proferidas no discurso por ocasião de sua aposentadoria, reafirmou o seu indeclinável entusiasmo e encanto pela realização do direito, pairando no seu espírito a constante preocupação de bem servir a justiça e de buscar a igualdade. A celebração por ocasião do centenário de nascimento do ilustre ministro de Jaci Falcão é, portanto, o louvor ao imprescindível papel desta Corte Suprema para a garantia da ordem constitucional e do Estado democrático de direito no Brasil. A guarda da Constituição, dos direitos fundamentais, do devido processo legal e da separação dos poderes conta com a instituição de peso a qual rendemos também nossas sinceras homenagens e o nosso máximo reconhecimento. Expressão máxima do Poder Judiciário do país. Ao Supremo Tribunal Federal têm sido trazidas demandas das mais relevantes e elevadas complexidades para a sociedade brasileira. Mesmo nos casos difíceis, que dividem a opinião pública e até mesmo a compreensão dos juristas, este tribunal jamais se furtou de analisar profundamente as questões constitucionais postas em discussão, proferindo decisões após transparente, rigorosa e sólida fundamentação jurídica, sempre em busca da melhor interpretação e aplicação do texto constitucional. Nessa quadra histórica, é imperativo registrar que o Supremo Tribunal Federal exerce papel fundamental na estabilidade democrática do país, placitando conflitos quanto à interpretação do direito, unificando a jurisprudência nacional e configurando segurança jurídica aos demais poderes da República e à sociedade como um todo. Não há democracia nem Estado de Direito sem um poder judiciário forte e independente. No centenário de nascimento do ministro de Jaci Falcão, a Ordem dos Advogados do Brasil, em nome de toda a advocacia brasileira, rende as justas homenagens, não apenas a esse inestimável jurista, mas também à Suprema Corte, por sua atuação devota e incansável
na defesa da ordem constitucional democrática, que tanto contribui para a estabilidade e o progresso de nosso país. Muito obrigado. Vista geral do plenário, que tem plateia cheia. Coelho, que nos traz a sempre vibrante e vigorosa voz do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e dos advogados brasileiros na defesa da Constituição. Presidente Dias Toffoli olha para a direita, onde se encontra o conselheiro. Os discursos proferidos, dignos do saudoso homenageado, ficarão registrados nos anais do Tribunal. Registro e agradeço a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre. Familiares, amigos do homenageado, autoridades presentes, em especial aqui, o vice-presidente da República, Poder Executivo, General Antônio Hamilton Martins Mourão, que chegou ao Palácio do Planalto pelo voto popular. Os nossos respeitos. Também cumprimento e agradeço o general, à direita do ministro Legislativo, Dias Toffoli, o cumprimenta com um aceno de cabeça. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, que eu sempre digo, capacidade de liderança, de ser um articulador de diferenças. Vira-se para a esquerda, onde está o deputado Rodrigo Maia. Sua Excelência tem uma liderança e uma sabedoria ímpar de articular os diferentes. Muita honra da presença de Vossa Excelência aqui conosco. Rodrigo Maia cumprimenta com a cabeça, um aceno O positivo. sistema de justiça aqui presente, nas pessoas do Procurador-Geral da República. Vira-se para a esquerda, onde está o Procurador-Geral da República, ao lado de Rodrigo Maia. Marcos Vinícius Furtado Coelho, cumprimentando todo o sistema de justiça. Agradeço a todos os presentes e também aos servidores desta casa. Encerro esta sessão convidando todos para a abertura da exposição em homenagem ao centenário de nascimento do saudoso ministro de Jaci Falcão, instalada no hall dos bustos desta Corte. Solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada da Corte, dos ministros aposentados e dos familiares do homenageado para o local da abertura da exposição. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. O ministro Dias Toffoli levanta-se e cumprimenta o general e vice-presidente Hamilton Mourão. Parede de mármore clara ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita.